Então, hoje venho-vos trazer este vídeo que estou a fazer. Uma das razões que estou a fazer esse vídeo é para mostrar uma das razões que deixei de acreditar nas religiões e porque é que saí da igreja, não é? Ah, Fui fazer pesquisas, estudei e encontrei algumas coisas que me fizeram compreender melhor de onde é que eu vim e para onde é que eu vou. A origem da identidade das 12 tribos, no qual eu sou descendente, não é? Ah, Estudei as origens, as línguas, as crenças, as características, culturas, estruturas. Encontrei também o poder do Reino do Congo, não é? No qual vive- estava fixado na África Central, não é? República Democrática do Congo, Angola, e mais alguns países ali da Central África para baixo. E a localização dos 12 reinos e dos mapas antigos. Portanto, a origem da humanidade, a opinião dominante entre os cientistas sobre a origem dos humanos, a hipótese que eles concluíram que existe só uma origem, uma raça única, e que essa raça, que é o Homo sapiens, surgiu na África Central e emigrou para os outros continentes. Isto aconteceu por volta de 50 mil anos a 100 mil anos atrás, não é? Substituindo a população Homo erectus. Portanto, este é o cenário, né, mais ou menos, que aconteceu. O homem Homo sapiens erectus apareceu caminhando na Central África e então ele se emigrou-se para outros continentes. Eu procurei em vários sites, encontrei na National Geographic, na NASA e também na BBC. E tem outras fontes, tem livros que podem mostrar. Portanto, a origem da humanidade, continuando, a espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região de leste da África e adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. Houve evidências arqueológicas publicadas em 2017, não é? Sugere que a humanidade pode ter sido espalhada por todo o continente africano e ainda antes, né? Há cerca de 300 mil anos atrás. E fiz uma pesquisa aqui em direção à Inglaterra e encontrei que realmente o primeiro homem a aparecer aqui, eles chamam o homem Cheddar, que foi encontrado os seus restos fósseis, e na sua investigação, o homem era de pele negra e olhos azuis. eh, Portanto, o primeiro homem a habitar aqui na ilha do Reino Unido era de pele negra e olhos azuis. As pessoas que viviam no Reino Unido há 300 gerações eram negras. Assim confirmam os testes do DNA no esqueleto completo mais antigo descoberto no Reino Unido. O homem tinha pele escura e preta e olhos azuis. Portanto, vamos continuando com a origem da humanidade, não é? Voltando para a África Central, existe muita informação, eu não pus aqui toda a informação, cabe a qualquer pessoa procurar e saber e tirar as suas conclusões, não é? Essa pesquisa fiz porque eu decidi procurar a minha origem. E porque é que existem povos a adorarem outras identidades, porque é que eu nasci no meio do cristianismo, quem é o cristianismo, e os meus antepassados adoravam quem. Então fiz essa pesquisa. Na África Central existem registros de 12 reinos existentes com poderes bem estruturados. Um grupo, há cerca de
500 línguas pertencentes ao subgrupo do povo Bantu, que é Bena Ramo de Bena Congo, da família linguística de negros como África Central. Continuando, não é? Na origem da humanidade, evidências linguísticas, arqueológicas, genéticas, ondas independentes de migrações de falantes de povos Bantu, do povo Bantu, que inclui as 12 reinos, não é? Ou 12 tribos, ocorreram na África Ocidental, Oriental e África do Sul, para o sul da África. Houve uma expansão desse povo, não é? Aqui mostra mais ou menos como é que é Central África para baixo. As línguas Bantu são faladas de uma área muito grande, incluindo a maior parte da África do Sul, dos Camarões, ao leste, Quênia, sul, até a ponta mais meridional do continente. Portanto, evidências linguísticas, arqueológicas, genéticas, né, foram concluíram, não é, esta característica do povo Bantu, evidências genéticas. Não é? Portanto, o verbo da língua Bantu consiste em uma raiz da palavra que pode ser acompanhada de afixos, prefixos e sufixos, com várias funções lexicais e gramaticais. Portanto, na realidade, esses são pequenos exemplos que eu tirei, existiu mais, houve coisas que realmente eu não sabia, fiquei pasmada, não sabia, mesmo assim, né? E tirei alguns exemplos, mas não quero me demorar aqui muito nesta área, né? Que o povo já tinha uma língua bem estruturada e bem completa. Portanto, os missionários, o missionário Placide Temple escreveu no seu livro que quando eles chegaram à África, lhes foi dado a missão, né? Eles são jesuítas missionários, para instruir o povo, não é? E o susto deles é que o povo era instruído, tinha a sua cultura fixa, suas crenças, a sua estrutura linguística, que eles sentiram-se como não, ficaram perdidos sem saber como iriam agir, não é? Portanto, o povo, de repente, descobrindo que estávamos preocupados com uma amostra da humanidade adulta, consciente do seu próprio tipo de sabedoria e moldada por sua própria filosofia de vida. Então, eles ficaram sem saber o que fazer. Portanto, eles foram na capacidade que iam lidar com um povo que não era instruído, um povo que precisava de ser instruído educacionalmente e tudo, não é? Aqui foram também uma das características que as pesquisas genéticas e tudo mais, não é? Que da África Central, que concluiu que realmente grupo pioneiros surgiram nas savanas ao sul, onde hoje está a República Democrática do Congo, Angola, Zâmbia, a leste há 3.000 anos antes, 3.000 anos antes de Cristo para 1.000 anos. Portanto, estava criado um povo centro populacional importante perto das grandes lagos da África Oriental, onde um ambiente rico sustentava a população densa. A cultura bantu dominou a região dos Grandes Lagos entre 550 a 600 a.C. Foi um dos mais antigos centros de fundição do ferro da África. A crença do povo bantu, não é? Eles acreditavam em Tata Nzambi. Tata é pai, Nzambi é o nome do criador, que vem da palavra sieme, semente, não é? O criador do universo, no entanto, Tata Nzambi, Ampungu, anima ocorrências naturais do mundo, deu à humanidade as suas leis, artes, jogos, bem como disputas resolvidas entre os animais também.
Ah, o criador do universo do povo Bantu, após a criação, ele ficou entediado ao mundo. No entanto, Zambi Mpungu ainda anima as ocorrências naturais do mundo. Ah, Zambi, o criador do povo Bantu, das 12 tribos ou 12 reinos, identificado como o Sol, Zambi é autoexistente e omnipotente, sabe tudo, ele não é feito por nenhum outro, ninguém além dele existe. Portanto, aqui tem várias características como eles acreditavam no Criador com o nome de Nzambi. Portanto, fiz algumas pesquisas e encontrei, não é? Zambi é de origem da palavra de Kikongo, né? A língua materna do povo Bantu. E origina outras línguas, claro. Ah, os 12 reinos, existiam reinos no Congo e um deles, que era o reino dos Bantus, eles era o reino do Congo, era um reino bem estruturado, não é? Era um reino, aqui está algumas fotografias que demonstram, né, o reinado. Também está aí a rainha Zinga, não é? Está também um das construções mais antigas em Banza, Congo, norte da Angola, que são vestígios dos reinados que existiram naquela área, do Reino do Congo. O poder do Reino do Congo é principalmente de natureza espiritual. Esta autoridade está vinculada por poderes sobrenaturais e divinatórios que lhe dão acesso aos nossos ancestrais. Em princípio, os reis eram eleitos por os anciãos de entre os membros que elegíveis, né? Eles eram os 12 clãs do Congo. Em 1483, Diogo Cão alcançou a foz do rio Zaire. Portanto, aqui explica mais ou menos como é que os portugueses, né, os europeus chegaram à Central África, não é? Fiz algumas pesquisas aqui, encontrei, né? Todo mundo que estudou em Angola sabe quem é o Diogo Cão, não é? Portanto, encontrou que realmente existia o Reino do Congo, tinha o direito de receber o tributo proveniente de cada uma das províncias dominadas. A principal cidade do reino era Banza Congo, onde que residia o rei do Congo, onde acontecia as mais importantes decisões políticas de todo o reinado, né? Principais atividades económicas, comerciais predominavam a compra e venda de sal, metais, tecidos, produtos de origem animais. A prática comercial poderia ser feita através de escambo, né, troca, ou com a doação de zimbo, uma espécie de concha somente encontrada na região de Luanda, não é? O Império do Congo era um estado altamente desenvolvido com uma grande rede comercial, além dos recursos naturais e do marfim, e o país fundia de comercializava cobre, ouro, roupas de ráfia e cerâmica, tinha moeda e finanças públicas. O Reino do Congo praticava agricultura, caça e criação. Ele era como muitos outros povos negros africanos organizados, mas com uma estrutura relativamente flexível. Por exemplo, as escolas mais conhecidas são os 4 de maiores prestígio, nomeadamente Kinshasa, Kinkipa, Buelo, Lemba. Essas escolas ainda atuais formaram a elite do Congo. Se o seu acesso era relativamente gratuito,
ainda era uma longa iniciação a critérios de seleção muito rígidos. Portanto, na realidade, nós estamos a falar de um império bem estruturado no qual os europeus, quando chegaram à África Central, encontraram, não é? Portanto, a estrutura do Reino do Congo, aqui são alguns mapas que mostram, se abrimos mais, fizemos o zoom, nós podemos ver registros de 12 reinos, né? E alguns lugares, nomes de alguns lugares, como Luango, Kingdom of Congo. Tem vários mapas que eu tirei, fiz o zoom, tirei fotos para mostrar. Aqui tem algumas fotografias, mais ou menos, das mulheres dos 12 origem do povo Bantu, e também os seus nomes, não é? Eu não sei pronunciar isso tudo em Kikongo. Portanto, áreas mais ou menos do continente africano ocupado pelo povo Bantu, no qual estão incluídas as 12 tribos de Isolele, não é? Na língua moderna, hebreu, chamam-lhe Israel, mas na língua Kikongo, a primitiva é Isolele e tem o seu significado. Mas não vamos entrar hoje por aí, porque realmente a língua Kikongo é uma língua que tem bem estruturada e ela tem a enumeração conectada ao alfabeto. Portanto, este é um dos mapas também que eu gostei bastante, que se a gente fazer o zoom consegue ver vários nomes e alguns nomes estão na Bíblia um bocadinho distorcidos, mas se a gente for nas Bíblias mais antigas, como King James, se encontra alguns lugares como o Rio Jordan, Jerusalém e outras coisas, não é? Os 12 reinos localizados no mapas antigos também, se conseguir olhar aí no meio, vê Jerusalém, está ali a Africanet, está. ah, Fui tirando assim alguns nomes, né? Mas o bom é realmente a gente fazer pesquisa, ir lá e ver e tudo mais. Porque também descobri que Jerusalém, a terra de Israel, essa palavra Israel não existe, existe Isolele, no qual foi dado a Jacó, e Jacó passou-se a chamar Isolele, né? Isolele é nome dele que o Criador lhe deu e não foi nome de uma terra. E em 1948 foi criado a terra de Israel, tirando um pedaço ali da Palestina. Então descobri que também aquela área foi uma área criada em 1948, não foi a terra original de Isolele que nós encontramos em África. Portanto, está aqui outros mapas, consegue ver aqui o rei Makoko, Makoko, os antigos anciãos, está com, este aqui é Luango, este aqui é um mapa que eu consegui fazer algum zoom e tirar algumas coisas, mas isso demora tempo, muita pesquisa, anyway. Aqui também descobri que no Reino do Congo existia 12 rios, este é o mapa, no qual representava as 12 tribos, não é? Interessante, né? Está aqui em francês, Royaume, Congo, Reinos do Congo, né? Está aqui os nomes das 12 tribos, dos 12 rios, representando as 12 tribos. Portanto, aqui o início, aqui vamos dar o início à escravatura, né, que começou, né, são pequenos registros que eu tirei. Portanto, no século XIV foi que iniciou então a colonização portuguesa, negociando escravos, e também acredito que, não estava lá para ver, mas acredito, o que eu li e tudo mais, acredito que os próprios reinos africanos, eles negociavam e chegaram a negociar os escravos, e quando eles queriam parar, quando foi de tal forma que
eles depois não conseguiram parar e foram perdendo até perder o poder do seu reino, não é? Com a colonização. Não só os portugueses, mas também a interferência de outros países, como holandeses, franceses e ingleses. A colonização portuguesa de África foi o resultado dos descobrimentos e começou com a ocupação das Ilhas Canárias ainda ao princípio do século XIV. A partir do meados do século XVI, 1558, os ingleses, franceses e holandeses duelaram com os portugueses pelas melhores zonas costeiras para o comércio de escravos. Aqui está aqui mais ou menos um mapa que diz quantos escravos foram transportados, mais ou menos, para as ilhas americanas, Central América, Norte América, e diz aí mais ou menos, não vamos entrar em pormenores, mas para ter uma noção que houve uma saída muito grande de números de escravos por 400 anos, por aí. Portanto, este mapa aqui mostra a rota e como os escravos iam nos barcos para os lugares, né, que eles queriam levar, né, especialmente a América do Norte, América do Sul, América Central, as ilhas e também Inglaterra, também tem bastante vestígios da escravatura, não é? A regra da escravatura, a lógica religiosa foi criada para convencer brancos e negros de que Deus sancionou a escravidão. Os escravos eram informados que as suas igrejas, que Deus desejava que eles fossem obedientes e os seus senhores agir de outra forma era pecaminoso. Vocês são pecadores, essas são as palavras que lhes eram ditas, né? Vocês são pecadores, vocês não podem pecar, os vossos corações estão cheios de todo tipo de mal, é o diabo quem vos tenta, Deus está zangado com vocês. Então foi-nos incutido esse tipo de pensamento, né? E, portanto, tínhamos que ser obediência, obedeça aos seus antigos mestres, os seus jovens mestres, as suas antigas amantes, as suas jovens amantes. Obedeçam tudo, obedeçam, está aí tudo a dizer. Portanto, são coisas que fiz pesquisa e que todo mundo tem acesso. Eu não sou a única e não estou aqui a mudar a mentalidade de ninguém. A única coisa que vim fazer com este vídeo é mostrar que antes da escravatura existiu vida, existiu reino, um reino estruturado. Os nossos antepassados, meu antepassado, os nossos antepassados, já que existe uma raça no qual os cientistas confirmam, foram reinos, existiam reinos estruturados, línguas, educação. É isto que eu estou aqui a mostrar. Portanto, o início da escravatura, como todos nós sabemos, foi no século XIV, século XVI a século XVII, não é? Portugal completamente, os países foram divididos. Houve o concílio na Alemanha que os colonos ingleses, holandeses, franceses e portugueses dividiram a área da África completamente e apagaram o nosso passado para poder então extrair riqueza e nós ficássemos como sempre escravos a servi-los. E hoje em dia o mundo está bem construído e tudo mais por causa das mãos dos nossos antepassados escravos, né? Mão de obra. A escravatura em 1623, Ngola Mbande, nas negociações com o governador João Correia de Sousa, aceita o batismo cristão e recebe o nome de Ana Sousa. Estamos a falar de Ngola Mbande. Após a morte de Ngola, Rainha Zinga não aceita os avanços portugueses, recusa abrir o mercado de escravo e não permite missionários em seu território.
Mas a rainha Zinga teve uma luta muito grande, não é? Ela lutou a resistência da rainha Zinga contra ao colono, para libertar o seu povo bantu escravo. Está registrado em vários livros a história da rainha Zinga, quem quiser pode procurar. Eu fiquei muito apaixonada pela história dela e pela como ela defendia os escravos, né? Eh, Chegou ao ponto de ela teve a derrota, ela lutou o máximo para defender o seu povo, o seu país, o seu reinado, não é? Portanto, aqui a imposição do cristianismo foi quando nós conhecemos o cristianismo, neste caso Jesus de pele branca, eh, os pastorzinhos, os santos e tudo mais, os reis magos, o Jesus na cruz, a, a Virgem Maria, a mãe de Jesus. O povo bantu foi obrigado a adorar outras divindades como Deus, Jesus, Maria, mãe de Jesus, o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo, num só Deus, né? No século VII, Bernardo de Claraval escreveu: O Cavalheiro de Cristo pode atacar com confiança e morrer mais confiante ainda, pois ele serve a Cristo quando ele ataca e salva a si mesmo quando cai, quando ele aflige a morte, quando ele inflige a morte. É para Cristo o lucro e quando ele sofre a morte é o seu próprio ganho. Portanto, esta é a crença, não é, do cristianismo que nos foi incutido aos nossos antepassados, não é, na sua derrota do seu reinado. Não é? Então, a escravatura, nós não tínhamos igrejas antes da escravatura, viemos a saber das igrejas, nós não festejávamos Natal, viemos a festejar o Natal. O clero acreditava que a pele de cor preta dos africanos vinha da linhagem de Cam, filho amaldiçoado de Noé, e que por esta razão os mesmos estariam sentenciados à escravidão perpétua, justificando assim o cárcere, a prisão e maus tratos, sofrimentos pelos negros. Portanto, aqui a pergunta da história é: foi as 12 tribos Bantu responsável pela queda do Reino do Congo? Foi as 12 tribos responsável pela escravatura na África? Será que o culpado foi quem escravizou as 12 tribos? Portanto, vamos dar continuidade a este vídeo no próximo vídeo, não é? Portanto, aqui, em primeiro lugar, quero dizer que quando os colonos chegaram à África, não é? Os nossos próprios reis começaram a negociar com eles coisas. Depois de começar a negociar com eles coisas, começaram a negociar com eles os próprios africanos como mão de obra, não é? E aí começou a escravatura. E quando eles deram-se conta, eles perderam o reinado deles completamente e foram obrigados a aceitar o batismo e mudar os seus nomes. Isto para mim foi demais porque eu não estava preparada para ver isso. Eles aceitaram o batismo com o nome dos outros deuses e também aceitaram mudar o seu próprio nome. Mesmo a rainha Zinga, depois do batismo, ela aceitou chamar de um outro nome, um nome português. E não só também era proibido falar a língua Kikongo, não se podia falar a língua Kikongo, portanto, mas olhando para a área da Bíblia, aqui a história está a falar que a desobediência das leis de Tatanzambe, criador dos Bantus, ou seja, das 12 tribos de Isolele, dadas por meio de Massa, Moisés, a Bíblia tem registros de vários versos que relatam sobre essa grande desobediência e que causou a queda do do reino do Congo, ou seja, das 12 tribos. Portanto, houve aí uma maldição, sim senhora, para 12 tribos, pela desobediência,
ah, ao adorar outras identidades e também desobediência segundo as leis de Tatanzambe, não é? Portanto, eu vou finalizar este vídeo e a conclusão é esta, e darei outro prosseguimento a outro vídeo, continuando a história.